a gente cometeu esse erro. Não foi em uma propriedade, foi em várias propriedades. Em Rotatino, as vacas têm um rebaixamento de 40% médio, em que 70% das plantas recebem um bocado e 30% das plantas acabam ficando sem nenhum bocado. E esse é o momento de saída que dá o 40% de rebaixamento médio e a gente vai para o próximo piquete. A gente explica isso seguidamente nas apresentações, nas palestras e sempre alguém nos faz essa pergunta, sempre. Longe de mim criticar, porque quando eu fiz uma reunião com o Paulo Carvalho para conhecer sobre o Rotatino, isso foi em 2020, 23 de dezembro de 2020, nessa conversa, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. E ele me explicou, olha, Leandro, essas manchas, tal. Mesmo ele tendo me explicado, quando eu comecei a aplicar nas propriedades do projeto Elite a pasto, lá em Serafina Correia, a gente cometeu esse erro. Não foi em uma propriedade, foi em várias propriedades. Depois a gente fez reunião, conversou, expliquei para o pessoal e a gente resolveu esse problema. Agora, aqui em Júlio de Castilhos, que eu estou desde 2024, eu já expliquei bem para o pessoal e a gente tem áreas aí rodando vários e vários pastejos, ciclos de pastejo, e esse problema não acontece, tá? Assim como a gente corrigiu lá depois, a gente evita de acontecer. E eu vou explicar hoje para vocês. Mas primeiro, não te esquece de se inscrever aqui no canal A Pasto e Mais no YouTube e me segue lá no Instagram, @LeandroEbertAgronomia, se tu ainda não segue, para tu receber, para tu acessar mais conteúdos como esses. Bom, então vamos lá, respondendo a pergunta. A preocupação do pessoal é que, e a que eu tinha também, é que quando as vacas não consomem essas plantas, na rotação essas plantas vão continuar crescendo e no rebote, esse pasto vai alongar, ele vai ficar muito alto, vai ficar com talo e as vacas não vão comer mais, vão acabar indo dar pastejo naquelas que estão mais baixinhas e aqueles 30% vão alongar. E aí talvez eu tenha que roçar, vai ficar muito alto, as vacas não comem mais. Isso tanto que no meu caso, o pessoal pergunta, quando está conhecendo como funciona o Rotatino, como é muito comum ter áreas que o pessoal começa a trabalhar com Rotatino e isso acontece. E muita gente acha que é normal e que precisa dar uma roçada e renovar porque aquelas manchas lá faz parte das perdas. Mas não é, tá, gente? Não é normal, não. Isso não é desejado. A gente não quer ficar roçando. Eu costumo dizer que quando a gente roça, a gente tem 4 perdas, tá? 4 perdas que tu tem no processo, tá? Uma, o pasto que tu gastou dinheiro para produzir e jogou fora. 2, o leite que tu deixou de produzir porque a vaca não comeu aquele pasto. 3, terceira perda, a silagem que tu gastou para manter a vaca com certa produtividade porque ela estava comendo menos pasto, né? A alimentação do coxo substituta essa falta de pasto que tem que ser maior. E o último, o tempo e o dinheiro de tu ir lá e roçar esse pasto. Então a gente quer evitar uma roçada. O bom manejo, o ideal, é aquele que a gente não roça porque o pasto está muito bem manejado. Não que a gente não vá roçar, a gente pode ter que lançar a mão da roçada oportunamente para corrigir algum erro, mas a gente objetiva não acontecer esse erro. Agora, por que isso acontece quando o pessoal começa a manejar, tá? Uma questão importante que a gente precisa estar atento no Rotatino é a altura de entrada. É muito comum que o pessoal compreenda aquilo que eu expliquei no início do vídeo, que a altura de saída sobe a 30% de plantas intocadas e uma média de rebaixamento de 40% da altura inicial. Só que às vezes a gente não se atenta tanto à altura de entrada do pasto. E a gente não se atenta tanto porque a gente não quer medir, a gente não é acostumado a medir a altura. E além disso, a altura de manejo no Rotatino é mais baixa do que as demais. Então, como a gente não mede, a gente acaba soltando num pasto inicial mais alto, e aí sim na rotação ele já alonga, tá? E por que eu afirmo isso com tanta certeza? Eu vou dar o exemplo do Tifton 85, que é talvez um dos pastagens perenes mais usados aqui no sul. É a mais usada aqui no sul. A altura de entrada dele é 20 centímetros. Mas o Tifton 85 ele vai alongar a partir lá dos 30 centímetros de entrada.
Então, se eu estou soltando na altura média de 20 centímetros de entrada, e sobra 30% de plantas intocadas a 20 centímetros, na rotação do rotatino, que vai ser muito rápida, 3, 4, 5, 6, 8 dias no máximo, esse pasto que estava a 20 centímetros, ele não vai chegar nos 30 e não vai alongar. Ele vai chegar nos 24, nos 25, nos 26, na rotação mais rápida. Agora, se tu soltou errado, ele já estava a 25 ou a 30, como alguns casos que a gente pegou, na rotação sim, ele alongou e as vacas não vão comer mais, tu vai ter que roçar. Só que se tu tá soltando no Tifton a 25, a 22, a 28, a 30 de entrada, tu não tá fazendo o rotatino, porque o rotatino é tu manejar o pasto nessa estrutura que permite a maior taxa de ingestão. E isso acontece com o Tifton a 20 centímetros, não é com o Tifton a 22, não é com Tifton a 25, muito menos acima, também não é com 15, com 16, com 18, é a 20 centímetros de entrada. Então, se tu acertar o ponto de entrada, ele não vai alongar no retorno. E isso no início é muito simples, porque o pasto está mais ou menos homogêneo. Porém, outro erro que acontece, e aí foi que eu errei, tá? Aí foi o meu erro nas propriedades que a gente trabalhou inicialmente, foi que quando a vaca pega aquele pasto que está a 20 centímetros e dá um bocado, ela remove 50% da altura inicial, em média. Isso dá que estava a 20, os animais deixaram 10 centímetros, tá? E aí, se eu esperar essas plantas que ficaram a 10 centímetros retornarem a 20, tá? Retornarem a 20, e aquelas que estavam a 20, elas vão passar, obviamente, de 20. Elas vão estar com 25, com 26, com 28, já quase alongando. E aí a média não é mais 20. A média é 22, é 23, é 24. Porque a média da altura inicial é composta pelas manchas mais altas, pelas manchas mais baixas e pelas plantas que estão na média. Então eu preciso determinar a altura inicial com base na média da altura de entrada. Então aquelas plantas que estavam a 10, elas não vão retornar a 20. Elas vão ficar lá na faixa dos 17, 18 centímetros, e fazendo a média com aquelas que vão estar a 24, 25, eu já vou ter uma média de 20 centímetros de entrada. Então, acontece que às vezes a gente não deixa passar do ponto de entrada no primeiro pastejo, mas nos próximos a gente erra porque espera essas plantas retornarem a 20, tá? E isso vai homogeneizando, na verdade vai ficando heterogêneo durante o ciclo de pastejo e não ficam manchas específicas, fica um pasto ondulado, fica todo espalhada essas plantas mais altas e um pouco mais baixas. Então, como é que eu costumo recomendar para o pessoal? Mede com referências lá. A minha mão aqui, ó, por exemplo, dá 20 centímetros. Tu pode medir na tua canela, no teu joelho. No meu joelho dá 60 centímetros. Tá? Sorgo, a altura de entrada é 50. Algumas braquiárias é 40. Alguns outros materiais é 30. Então eu tenho referências corporais que eu posso lá medir a mancha mais alta, medir a mancha mais baixa e fazer uma média ali ponderada, tanto por cento das plantas estão nessas manchas mais altas, tanto estão mais baixas, e acertar esse ponto de entrada. Se tu acertar esse ponto de entrada, ele não vai alongar, tá? Por quê? Porque a altura que o pasto alonga é a partir dos 95% de interceptação luminosa, que são pontos de entrada mais altos do que a média que a gente trabalha no rotatino. Por exemplo, mombaça, o pessoal pergunta muito, o que fazer com a mombaça? Que a mombaça vai formar um estalo e vai alongar. Gente, a altura de entrada do mombaça no rotatino é 70 centímetros, tá? Ele vai alongar a partir de 90 centímetros, 1 metro. Então essas manchas mais altas não vão chegar a 90 centímetros, 1 metro, tá? Elas não vão ultrapassar isso, não vai alongar se tu manter na altura média de entrada 70 centímetros, que vai significar que tu vai ter plantas a 60 centímetros e tu vai ter algumas plantas a 80 centímetros, para tu fazer essa média de 70. É uma média baixa. Então, se tu fizer isso, tomar cuidado com o ponto de entrada e com o ponto de entrada médio, considerando essas plantas mais altas, não vai acontecer isso, tu não vai ter desperdício de área, essas plantas não vão ficar para trás e não vai ter manchas que vai ser necessário roçar. Tá bem? Não te esquece de te inscrever no canal aí, me deixa aí um comentário dizendo se ficou claro, se tu tem mais alguma dúvida, que eu volto aqui para te responder.